Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu me chamo Crystal Lips e no vídeo de hoje eu venho explicar a vocês um pouco sobre o que é a misoginia. Como eu já disse em alguns outros vídeos anteriores, o machismo ele é muito presente na nossa sociedade e a misoginia é um desses elementos que compõem esse machismo tão presente na nossa sociedade. Diariamente vemos e ouvimos casos de mulheres que foram abusadas, violentadas e muitas vezes até mesmo mortas. Porém, infelizmente, a sociedade ainda insiste em abrandar e a passar o pano para diversos homens abusadores, desvalorizando então o trauma sofrido por diversas mulheres diariamente. Mas antes então de eu explicar pra vocês o que é a misoginia, já sabe, né? Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Comenta aqui embaixo algum outro tema que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal. E o mais importante, não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso você ainda não esteja inscrito. Ai, Cristal, tá bom, chega de enrolação, me conta logo o que é misoginia. Misoginia, então, é um termo de origem grega que se refere ao sentimento de repulsa, aversão ou desprezo pelas mulheres e os valores femininos. É possível observar traços misóginos por toda a história, analisando obras artísticas e intelectuais da nossa cultura ocidental. Podemos analisar obras famosas como Vênus de Milo ou Vênus e Marte, e observar que o corpo feminino ele sempre foi muito supervalorizado, ou seja, trazendo já essa cultura da estética, colocando a mulher como um simples corpo bonito ou aquele corpo que é bom, é perfeito para a reprodução. As bases sociopolíticas e socioeconômicas da nossa atual sociedade foram estabelecidas ali na Grécia Antiga, onde ali o padrão social e familiar era de uma autoridade, de uma soberania masculina, sempre colocando então a mulher em segundo plano e inferiorizada. E é nesse contexto que o termo misoginia surge, em que ele é a junção então de dois termos gregos, que é o miseo e gine, que respectivamente significam ódio e mulher. Então a misoginia é justamente essa aversão patológica por tudo que é feminino, estabelecendo então padrões em que o masculino é sempre colocado como superior, desenvolvendo então essas desigualdades de gênero e essa soberania masculina que vemos tão frequentemente ainda na nossa sociedade. A partir desse pensamento, é possível percebermos, então, piadas depreciativas, assédios, abusos, estupros e até a morte, neste último caso, que é caracterizado como feminicídio. E pelo fato, então, das mulheres serem sempre colocadas em segundo plano, ocorre muito a banalização das violências sofridas, e as mulheres elas são constantemente descredibilizadas diante dessas situações de opressão. Todo mundo aqui, eu acho que já escutou aquele famoso ditado popular: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Essa, então, é uma máxima que nos mostra que essa misoginia, ela está presente, ela está imersa e estabelecida na nossa sociedade, tornando, então, normal, as agressões domésticas, as violências domésticas, já que somente o casal é aquele que sabe o motivo da briga, porque provavelmente a mulher fez por merecer aquela agressão. Não, isso não pode continuar assim. Precisamos mudar esse tipo de mentalidade e ajudar milhares de mulheres que por muitas vezes elas não conseguem realizar a denúncia por elas terem medo ou por muitas vezes as outras pessoas não acreditarem em seu relato de abuso. O Mapa da Violência de 2015 colocou o Brasil em 5º lugar no ranking de casos de assassinatos de mulheres, tendo uma média de 4,8 mortes a cada 100 mil. Já os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2017 revelam dados muito mais assustadores. A cada 11 minutos no Brasil, uma mulher é estuprada. Com o passar dos anos, então, algumas leis elas foram sancionadas para combater, então, esses casos de agressões contra as mulheres e punir de forma mais severa os agressores. Uma das principais e mais conhecidas é a Lei Maria da Penha, que foi sancionada no ano de 2006 e ela foi criada para combater, então, casos de violência doméstica.
Outra lei muito importante é a Lei 15.104, que foi sancionada no ano de 2015, e ela coloca o feminicídio como um crime hediondo em cujas penalidades são muito mais severas. Diante da exposição desses fatos, é imprescindível falarmos sobre casos misóginos que bombaram na mídia, mas que, infelizmente, o homem e o agressor ainda sai praticamente impune contra fatos criminosos contra essas mulheres inocentes. O primeiro caso de exemplo que eu vou trazer é o absurdo assassinato de Elisa Samúdio pelo goleiro Bruno. No ano de 2010, Bruno foi sentenciado a 22 anos de prisão pelo assassinato da sua atual namorada na época, Elisa Samúdio. O motivo do crime teria sido o fato de que Elisa Samúdio engravidou inesperadamente, foi uma gravidez não planejada, e Bruno não queria, pediu que ela realizasse o aborto e ainda disse que mesmo se ela tivesse a criança, que ele não pagaria pensão, não iria assumir a criança, né, tendo em vista o altíssimo salário que ele recebia do Flamengo, que na época era o clube em que ele era contratado. O problema da situação reside no fato de que em julho de 2019, Bruno foi liberado para um regime semi-aberto, já então recebendo diversas propostas de clubes brasileiros para voltar a trabalhar, para voltar a ser goleiro. O goleiro então foi recebido pelo público como uma grande estrela, né, tirando selfies com fãs e dando autógrafos por aí. Lembrando que Elisa, antes de ser assassinada, ela foi brutalmente violentada e o seu corpo continua desaparecido até os dias de hoje. Mas a sociedade escolheu acolher um assassino e tratá-lo como um grande astro. O interesse de usar a imagem de Bruno como estratégia de marketing ou por interesses econômicos dos clubes de futebol só deixa explicitamente claro a banalização do feminicídio, né? Principalmente no meio em que é dominado pelo controle masculino. Outro caso de banalização da misoginia, né, da violência sofrida pela mulher, é um pouco mais atual e está causando grande indignação e grande revolta nas mídias e nas redes sociais. Mari Ferrer é uma influenciadora digital que, em dezembro de 2018, em Florianópolis, foi dopada e estuprada pelo empresário André Camargo Aranha. Os exames mostram que Mari sofreu conjunção carnal, que é quando há introdução completa ou incompleta do pênis na vagina, né? Houve indícios de sêmen na calcinha da vítima, assim como a constatação de rompimento de ímen, tendo em vista de que Mari era virgem. Apesar de todas essas evidências, André então foi absolvido pelo juiz e pelo Ministério Público, pois eles alegaram ausência de provas concretas. E é claro que essa notícia causou muita revolta e muita indignação, porque mostra mais uma vez, de forma muito clara, que até mesmo provas conseguem descredibilizar todo um abuso, todo um assédio, uma violência sofrida por uma mulher. E é por isso que muitas se calam e não vão atrás de justiça, porque nem mesmo a justiça consegue salvá-las. E é por isso que o movimento feminista se torna cada dia mais forte e mais essencial para a manutenção da integridade e da vida de muitas mulheres. O feminismo, então, nada mais é do que um empoderamento feminino diante de situações que foram pré-estabelecidas pela sociedade em relação ao local do feminino e da feminilidade. É a emancipação, autonomia e liberdade da mulher e a busca por direitos e igualdades sociais, políticas e econômicas através desse empoderamento. Há uma fala da jornalista Juliana Faria que resume muito bem isso que eu acabei de falar. Uma mulher empoderada é uma mulher bem informada. Ela sabe de seus direitos, entende o que é opressão e busca soluções para isso. Então é isso, gente. Eu espero então que vocês tenham conseguido se informar um pouco mais sobre esse assunto tão importante e tão delicado. Se gostaram do vídeo, se gostaram desse tema, então já sabem, né? Deixa aqui o seu like, tá bom? Comenta aqui nos comentários ou lá no meu Instagram o que vocês acharam, qual possível outro tema que eu possa estar trazendo aqui para o canal, tá bom? Compartilha esse vídeo para todo mundo, principalmente para aqueles machistas que você conhece, sabe? Manda para eles,
Pode mandar, não tem problema não. Oi Machista, tomara que você tenha se informado um pouco mais e tenha tido um pouco mais de consciência em relação às mulheres, hein? E não se esqueçam então de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, hein? Muito obrigado por todo o apoio, por terem assistido esse vídeo até aqui. Vejo vocês então na semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!